E aí, meus amigos e minhas amigas, estamos começando mais uma edição do seu canal Voti, aqui no YouTube. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho de 2026, está assim de coisas acontecendo pelo mundo, aqui no Brasil. E nós vamos destacar hoje alguns destaques negativos da esquerda, sabe? De políticos, de autoridades tidos como progressistas que tenham possivelmente se envolvido em algumas maracutaias e que foram punidos, inclusive, aqui no Mato Grosso, estão sendo investigados. Nós vamos falar sobre isso. Mas também vamos falar sobre guerra, como, por exemplo, esta guerra lá no Oriente Médio. Vamos lá, vem comigo, vamos lá, abra sua mente para refletir comigo, tá bom? O Netanyahu tem desobedecido as orientações, os tratados de suspender fogo, as tréguas entre os Estados Unidos e Israel, o país que ele comanda lá, e o Irã. A guerra insana que está acontecendo. E uma guerra covarde de duas grandes potências mundiais. Israel tem uma potência militarmente falando, e Estados Unidos nem se fala, é uma superpotência contra Irã. Certo? Então a guerra está lá. E aí, sempre que se suspende, o que acontece? Netanyahu, como desta última vez já estávamos em trégua, aliás, existe um espírito de trégua lá entre os países para combinar a paz, e ele bombardeia Líbano. Nesse último fim de semana, bombardeou lá Beirute, matando pessoas, né, destruindo instalações. É isso. Durante uma trégua, você tem a ofensiva militar contra um dos países, ou pelo menos com um dos países que se considera aliado ali na região. É complicado, é muito complicado, e o próprio Donald Trump parece não ter muito controle sobre isso. Os Estados Unidos pressionam, as autoridades americanas pressionam o Trump para encerrar essa guerra. Já viram que não tem para onde correr, não tem, sabe, como invadir aquilo tudo lá, vai ser uma catástrofe. Mas a guerra está em suspenso. E o mundo vive esse suspense. O mundo. Suspense e os prejuízos econômicos com o Estreito de Hormuz obstruído. Vejam vocês as consequências. O mundo paga. Bom, enquanto isso, vamos falar um pouquinho aqui na América do Sul. Sabe aquela corrida de cavalo? Palio a palio, né? Decidido no Photoshop. Ou seja, pelo focinho do cavalo. É como está a corrida eleitoral lá no Peru, um país vizinho aqui da América do Sul, entre a Keiko Fujimori. A Keiko, para quem não conhece, esse sobrenome Fujimori é conhecido lá no Peru, no mundo inclusive, é a filha do Alberto Fujimori. E ela está no páreo, ela é de direita, né? Da ala direita. Enquanto isso, com um leve, mas bem leve vantagem, o Roberto Sanches, da esquerda, vem ali com menos de 0,5% de votos à frente. E ainda não acabaram as contagens. E depois que acabar a contagem, deve pedir revisão, aquela coisa toda. Então essa semana está ali, voto a voto, sabe? Uma hora um, outra hora outro, mas quem está levemente à frente é o de esquerda, o Roberto Sanches, na corrida pela presidência do Peru, um país vizinho nosso aqui da América do Sul. Vamos acompanhar, né? Bom, agora, eu sempre sou uma pessoa tido como eu sou de esquerda, sou progressista e tenho acompanhado os fatos. Eu procuro colocar os fatos recentes como estão acontecendo, e aí alguns companheiros, colegas, falam: pô, mas você só fala da direita, não tem ninguém da esquerda que tenha, né, o pezinho aí nessa podridão, esse negócio do Vorcaro, no INSS. Tem, deve ter, com certeza, deve ter prefeito, deve ter autoridade. Agora, é aquilo que eu falo, tem que descobrir, tem que denunciar, tem que investigar e punir com vigor. Se é do PT, do Partido dos Trabalhadores, se é do PSOL, se for de qualquer partido. E isso tem acontecido, tem gente aí sendo investigada. Vamos lá, tá? Para ser justo e para mostrar que aqui a gente fala de tudo. Embora eu sempre coloco o volume de pessoas envolvidas em maracutaias, em desonestidades,
em desvios, em corrupção no Brasil aqui, dos políticos, dessas autoridades, a maioria absoluta ainda é de direita, sim. É só verificar os fatos. Mas temos gente como, por exemplo, o eterno investigado. Esse aqui vem sendo investigado desde que o Lula entrou na presidência lá no primeiro mandato dele, em 2003. Né? Lulinha, o filho do Lula. E agora, recentemente, está sendo investigado na Polícia Federal, né? Pela PGR também, inclusive, a Procuradoria-Geral da República. O caso deles também está lá nas mãos do André Mendonça. O André Mendonça, então não tem nada de proteção, não. André Mendonça que está com esse caso. O Lulinha está sendo investigado por um possível envolvimento no escândalo do INSS, desvio de recursos. E aí o Lulinha teria recebido, parece que 300 mil reais do careca do INSS, o principal homem, o homem-chave desse escândalo todo envolvendo desvio de recursos da Previdência, né, da aposentadoria dos idosos aí, dos velhinhos, tá? E se for confirmado, tem que ir pra cadeia. Lulinha tem que ir pra... Aliás, o Lula fala isso. O Lula falou assim, olha, meu filho, se tiver envolvido, a Polícia Federal tem que investigar e se pegou provas, tem que ir pra cadeia, tem que pagar. Eu não vou proteger ninguém está acima da lei. É isso que se espera do presidente da República. Deixar a polícia trabalhar e se pegou, pegou. Tá? Doa a quem doer. Tá? Bem claro isso. Outro escândalo aqui que está sendo investigado, envolvendo o INSS, é o caso do ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. O Carlos Lupe é do PDT, Partido Democrático Trabalhista, é de esquerda, né? De um partido de esquerda. Há quem conteste isso, mas parece que ele está mais para o centrão. Mas vamos colocá-lo como de esquerda, tanto é que ele estava como ministro no governo do Lula, né? Teve que ser afastado e está sendo investigado na operação sem desconto. A operação sem desconto desencadeada pela Polícia Federal, num esquema bilionário de possíveis descontos ilegais de sindicatos. E aí envolvendo bilhões, é muito dinheiro realmente. E quem estava à frente? O ministro Carlos Lupe, que estava lá no Ministério da Previdência Social, teve que se afastar para responder se teve ou não participação nesse esquema todo, nessa bandidagem, que tem que ir para a cadeia esses bandidos todos. Roubaram o dinheiro da Previdência, tem que ir para a cadeia. E não foi 1 milhão, 2 milhões, foram bilhões. Carlos Lupe, do PDT, de esquerda, está ali, estava à frente do Ministério e tem que responder. Está sendo investigado e a Polícia Federal está investigando. Se tiver mesmo envolvimento, culpa no cartório, cadeia. Não importa que é de esquerda. Outro nome que é tido como de esquerda aqui, o deputado federal André Janones. Ele é do Rede, né? Partido Rede. E ele tem uma queixa-crime, sabe de quem? Do ex-presidente Jair Bolsonaro. Teve uma queixa-crime contra o André Janones por injúria, difamação, ofensas, quando ele ainda era presidente da República. E o Janones, deputado federal. Lá no Congresso, deve ter chamado ele de ladrão, né? E aí o presidente, na época, o presidente Jair Messias Bolsonaro, entrou com uma queixa-crime contra o André Janones. Ele responde. E responde também, estão sendo investigados, possível prática de rachadinha lá no Congresso, né? Na Câmara dos Deputados. Ele teria um esquema de rachadinha lá. E aí está sendo investigado e, se for provado, também deve ser punido, deve ser afastado, enfim. Aqui no Mato Grosso, teve problemas? Teve sim. Nós tivemos recentemente agora o caso de uma vereadora aqui em Cuiabá, Edna Sampaio, que tinha tornado-se inelegível, agora já reverteu a situação, tanto é que ela é candidata, se não me engano, ela é candidata a deputada estadual, tá? E ela teria sido acusada de esquema de rachadinha lá no gabinete dela, na Câmara de Vereadores de Cuiabá. E a denúncia foi feita, foi investigado, ela foi afastada e agora acabou o mandato dela, né? Mas agora ela está candidata novamente, se tornou elegível e vai disputar
Mas o processo deve continuar lá sendo investigado, se é que a Polícia Federal vai continuar investigando. De qualquer forma, teve esse escândalo aqui em Cuiabá. E o que mais doeu nos petistas, a Edna é do PT, mas o que mais doeu nos petistas foi a filmagem de propina, de um esquema de mensalinho, né, mesada, para deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa. Isso foi em 2013 e 2014. Com o então governador Silval Barbosa, pagava 30, 40, 50 mil reais para deputados votarem nos seus projetos, naquilo que lhe era de interesse. Entre eles, quem estava? Alexandre César, um deputado querido no PT, que, né, tinha uma história, poderia estar aí até hoje na militância, e, sabe, como ter subido, né, deputado federal, senador, quem sabe, tinha uma carreira promissória no PT, jovem ainda, um jovem, mas caiu em tentação, como a gente fala, né? E não tem nem como, não teve nem como se defender. As câmeras mostraram ele pegando dinheiro, assim como outros deputados também, outros, a maioria de direita, mas ele estava envolvido e foi punido, foi afastado, foi, aliás, banido da política. Eu nem sei o que está fazendo o Alexandre César nessa altura do campeonato, mas foi flagrado, sim, recebendo propina. E sabe, a população julgou, a população expurgou ele da vida política. Ele mesmo se retirou e não se tem mais notícia dele ser candidato a mais nada dentro do partido. É isso, gente. Tem. E onde tiver maracutaia, bandidagem, tem que ser punido, tem que ser expurgado. O povo mesmo tem que separar o joio do trigo. Não, é questão de índole, né? É aquilo que alguns colegas falam, não é questão de partido, é índole, é caráter. Eu concordo, é caráter. E mau caráter tem em todos os lados, em todas as profissões. Na polícia tem mau caráter, no jornalismo tem mau caráter, como professores também tem mau caráter, juízes, médicos, enfim, tudo tem mau caráter. E a gente tem que saber separar e punir aqueles que cometerem crime. Cometeu crime contra a população, contra o povo, tem que ser punido. Não importa se é a direita ou se é a esquerda. Esse é meu ponto de vista. Agora, não deixo de sempre acompanhar os fatos recentes que demonstram, por exemplo, que essa família Bolsonaro é complicado e foi um mal, está sendo um mal para o Brasil, está sendo um mal. Esses que estão lá, um nos Estados Unidos, outro querendo ser presidente, são um mal, assim como Jair Messias. E todos aqueles que se cercaram, todos. Um forte abraço, energias positivas para você, paz e amor no coração e compartilhe o canal Vote, compartilhe. Eu volto amanhã.